Olá, eu sou o professor Wallace Santana e neste vídeo vamos discutir os pontos-chave para a compreensão do módulo 1 do curso Cisco de Conceitos Básicos de Rede. Então, os objetivos desse módulo é nós compreendermos quais são os tipos de redes, descrever como que se dá a transmissão de dados nessa rede de computadores e diferenciar largura de banda de taxa de transferência. Vamos começar então com o primeiro tópico, tipos de redes. Primeiro nós temos que ter em conta que tudo hoje tudo hoje praticamente está online, né? Todas as nossas atividades, tudo que nós fazemos, né, estão baseados em serviços que estão online. E para isso nós usamos nossos telefones, tablets, laptops ou notebooks, bem como computadores, entre outros dispositivos. Nós usamos isso para quê? Né? Para a nossa vida pessoal, né? Para interagir com os amigos, assim como também na nossa vida profissional e para poder acessar produtos e serviços. A internet, né, por conta disso, ela tem se tornado cada vez mais parte importante da nossa vida cotidiana. E geralmente, né, quando as pessoas usam o termo internet, elas estão se referindo ao quê? Né? A toda essa gama, né, de serviços, de possibilidades, de atividades, de tudo que aquilo que a gente usa e consome, né, que está de alguma forma conectado. Elas tendem a pensar que isso, né, é um conjunto de conexões, né, e que este é o lugar onde as pessoas vão se encontrar, né. Então aqui a gente tem o que nós temos da nossa, opa, o nosso mundo real sendo representado de certa forma pelo mundo virtual da internet. A internet ela tem um dono, né? Quem que é o dono da internet? A internet não tem um dono, ela não é propriedade nem de um indivíduo, nem de um grupo e nem de um país, né? O que é a internet? É um conjunto mundial de redes interconectadas, né? Então a gente começa com uma rede local, que nós chamamos de LAN, Local Area Network. Quem que é essa rede LAN? É a nossa rede doméstica, a rede do pequeno escritório, a rede da pequena empresa e a rede da grande empresa também. Então nós temos muitas LANs espalhadas, né, por diversos locais. E essas LANs podem ou não estar conectadas na internet. Quem conecta uma LAN na outra são as redes WAN, né, que vem de Wide Area Network. Então as redes WAN servem para conectar as redes LAN. Então na nossa residência, por exemplo, nós temos uma rede local. Quem é que conecta a nossa rede local com a internet? É a rede WAN do nosso provedor de internet. E essas conexões se fazem por meio de fios de telefone, cabos de fibra ótica, transmissão Wi-Fi ou sem fio, ou ainda os links por satélite que tem cada vez mais eh, sendo popularizados, né? Tudo que a gente acessa online, nós temos que ter, né, consciência de que isso aqui está em algum lugar da internet, né? Cuidado quando a gente ouve dizer, né, que nós usamos serviços em nuvem, né? Isso aqui é uma forma de abstração, mas essa nuvem nada mais é do que um computador ou um conjunto de computadores, né, que estão em um data center, em algum prédio, algum edifício, né, algum galpão, algum lugar do mundo, conectado na energia elétrica, conectado na água para refrigeração, né, enfim. Tudo que a gente acessa tem que estar em algum lugar físico, né, sejam sites de mídia social, servidores de jogos multiplayer, servidores dos mais variados tipos de serviços, enfim. Tudo está conectado, mas tudo existe
fisicamente em algum lugar, ok? A gente começa sempre, então, pelas redes locais, né, que nós já definimos aqui como LAN. Só lembrando, LAN, local, area, network, né? Essas redes podem ser de diversos tamanhos, desde a nossa rede pequenininha que nós temos na nossa casa, né, rede doméstica, até as redes instaladas, por exemplo, em pequenos escritórios, né? Nós chamamos de small office ou home office. Até as grandes redes das grandes empresas, elas também são redes locais, né? E todas essas redes locais estão de alguma forma conectadas pelas redes WAN. Vamos reescrever aqui a definição: Wide Area Network. Um ponto importante, né, dessas redes, principalmente para pequenas empresas, né, qual que é o objetivo delas? Compartilhar recursos. Quais recursos? Principalmente impressoras e arquivos. Podem ser documentos, fotos, entre uma infinidade de outros tipos. Além das redes domésticas que temos nas nossas residências, que servem principalmente para quê? Conectar os computadores entre si da internet, né? Não é o objetivo de uma rede doméstica de compartilhar recursos. Já redes de pequenos escritórios, né? O grande objetivo é o quê? Compartilhar recursos, compartilhar esses recursos entre todos os usuários dessa rede corporativa pequena. Já as redes médias e grandes, elas podem ter centenas ou milhares de hosts interconectados. Este aqui é um termo que nós estamos vendo aqui pela primeira vez, que nós vamos ouvir falar muito, né? O que é o host? Né? O host é todo dispositivo que pode enviar ou receber dados. Então, quem que pode ser um host? Um computador, um celular, uma câmera IP, né? A nossa TV Smart, ela também é um host, entre uma infinidade de outros dispositivos. E quem que é a rede mundial? A rede mundial é uma coleção de todas essas redes, redes domésticas, redes de pequenos escritórios e as médias e grandes redes. E esta rede mundial, ela tem um nome, nós chamamos ela de internet. Sobre os dispositivos que podem se conectar nessa rede, nós já sabemos, né? Esses dispositivos recebem um nome. Qual que é o nome desse dispositivo? Host, né? Então, host é todo aquele dispositivo, móvel ou não, né? A gente fala móvel porque ele pode se movimentar, né? A gente pode colocar no bolso e andar por aí, mas tem uns dispositivos que ficam na mesa de escritório que a gente movimenta muito pouco. Todos eles são considerados hosts porque eles podem tanto enviar dados quanto receber dados. Então nós temos o smartphone. O smartphone ele começou como sendo apenas um telefone que foi agregando outros recursos como câmera, né, geolocalização por meio de GPS, reprodutor de mídia, entre outras coisas, né? Tablet, de certa maneira, ele é uma espécie de smartphone, só que ele é ideal para quê? Para você assistir vídeos e ler livros ou revistas, porque ele tem uma tela maior. O smartwatch, né, que é um relógio conectado ao smartphone, o principal objetivo dele, né, é fornecer ao usuário alertas e mensagens, né? Então, ele é um dispositivo, né, que estende, né, as capacidades do smartphone, por exemplo.
É que nesse sentido, né, precisaria verificar se ele de fato é um host ou não, né? Porque como ele estende a capacidade do smartphone, né, então se ele sozinho não pode se comunicar na rede, se ele sozinho não pode enviar e receber dados, então ele não é um host, né? Mas como existem diversos tipos de smartwatches, ah, é capaz, né, que exista algum que a gente possa considerar como de fato sendo um host e outros eventualmente não. Temos também os óculos inteligentes, que também são uma espécie de extensão, né? Aí, claro, vai depender de cada modelo, de cada fabricante e de todos os recursos embarcados neles. Se ele for um dispositivo que possa se conectar de forma autônoma à internet, a uma rede, então ele sim pode ser considerado um host. Agora, se ele servir como uma extensão para outro aparelho, ou seja, se depender do smartphone, por exemplo, para poder se conectar, então, no caso, ele não é necessariamente um host. Alguns tipos de dispositivos domésticos que nós temos conectados e que podem ser considerados hosts, né? Alguns na área de sistemas de segurança, né? Principalmente câmeras, por exemplo, câmeras IP. Não todas as câmeras, né? Mas aquelas câmeras que a gente consegue colocar um endereço IP, que a gente consegue acessá-lo diretamente, ela pode ser considerada um host. Existem também cada vez mais dispositivos, entre eles eletrodomésticos, né? Como geladeiras, lavadoras, entre outros. As próprias Smart TV, né, também são considerados hosts, porque ele pode se conectar diretamente à internet para poder acessar o conteúdo, né? E a Smart TV tem sido, né, ela tem se portado, né, como uma central de entretenimento nas nossas residências. Entretenimento. E por fim, não menos importante, os consoles de jogos, né? Pode ser que num futuro próximo, né, isso aqui tudo vire um único equipamento, né? A Smart TV e o console de jogo, né, de jogos, e esses jogos são todos baixados pela internet. Mas ainda, por enquanto, nós temos esses dois dispositivos ou esses dois hosts de forma separada. Outros dispositivos que também podem estar conectados na rede, computadores, internet, e que dependendo da sua construção e definição podem ser considerados também hosts ou não. Nós temos os carros inteligentes, né, os carros autônomos, etiquetas de radiofrequência, né? A ideia é que essas etiquetas possam, por exemplo, substituir no supermercado nas etiquetas de preço, né? Então você não precisaria necessariamente passar lá no leitor de código de barra, você conseguiria fazer a leitura disso aqui à distância. Já no mundo de internet das coisas, nós temos os sensores e atuadores, sensores que percebem, né, as características, os parâmetros de um ambiente, como temperatura, umidade, luminosidade, entre outras coisas, e os atuadores que modificam o ambiente, como por exemplo um aquecedor, uma lâmpada, ou um sinal, um aviso sonoro. O sensor e atuador por si só, ele não é um host, né? Então isso aqui teria que estar combinado com algum outro dispositivo que se conecte à internet. E por final, aqui nós temos dispositivos médicos, que podem ser encarados também como internet das coisas, mas vou colocar isso aqui entre aspas, porque aqui tem uma questão um pouco mais delicada para se tratar, que dispositivos médicos, como por exemplo marca-passos, né, bombas de insulina, entre outros, eles são considerados sistemas críticos. Por quê? Porque eles não podem falhar, né? Eles têm que ser robustos. Então, isso aqui seria um caso à parte para poder se estudar e compreender o seu funcionamento, ok? Vamos agora para o próximo item, que é falar sobre a transmissão de dados. Então, a gente já tem uma compreensão do que são os hosts, quais são os dispositivos que podem estar conectados na rede, né, e como que essa rede é formada, né, desde as redes locais, passando pelas redes de pequenas empresas, grandes empresas, e o conjunto dessas redes formam a internet. Primeiro, como que esses dados, né, eles são, ou melhor, antes da gente falar como esses dados são transmitidos, a gente precisa falar de codificação. Como que a gente codifica esses dados, né? Então, imagem, som, texto, antes de eles serem transmitidos, tem que ser de alguma forma codificados. E para isso a gente usa, né, dígitos binários para poder codificar a informação.
Sem entrar aqui muito em detalhes, né, o bit ele só pode assumir dois valores, né, 0 ou 1. E algumas formas de a gente medir, né, esses bits é um conjunto de 8 bits forma o que nós chamamos de um byte. E a partir daqui nós temos os múltiplos, né? Então, 1000 bytes é igual a 1 kilobyte, 1000 kilobytes é igual a 1 megabyte, né? E assim por diante. Ainda falando sobre codificação, nós temos codificações para imagem, para vídeo, para áudio. Então, por exemplo, para imagem, a gente tem um sistema de codificação JPEG, entre outros, é claro, né? Então, JPEG, BMP, GIF, entre outros, né? Para vídeo, entre outros, nós temos, por exemplo, MP4 e os seus diversos codecs, né? Não vamos também entrar em detalhes aqui. Para áudio, também temos vários formatos, entre eles o MP3. Já para texto, né, para representar caracteres, existem outros tipos de codificação, né? Um deles, que é o mais tradicional e mais antigo, é o ASCII, né? Então, por exemplo, a letra A é representada por esse conjunto aqui de bits. O número 9 é representado por esse conjunto de bits e o caractere jogo da velha por esse conjunto aqui. Só que o ASCII ele tem uma limitação, né? Ele usa 8 bits para codificar. Se nós fizermos o cálculo, né, 2 elevado a 8, isso nos dá 256 combinações possíveis, né? E isso aqui não é suficiente para poder abarcar todas as letras, números, sinais gráficos, emojis, letras gregas, letras do alfabeto cirílico, chinês, japonês, né, e todos os idiomas que a gente imaginar. Por isso, existe um outro tipo de codificação chamado Unicode, que é uma codificação que usa, ao invés de 8 bits, ele usa 32 bits. 32 bits é 2 elevado a 32, isso dá aproximadamente 4 bilhões de combinações possíveis, né? Então hoje a gente tem um espaço, né, de codificação muito maior para poder abarcar então letras, números, caracteres, sinais gráficos, caracteres dos mais diversos idiomas e todos os emojis e ícones que a gente pode utilizar, ok? Então essa aqui é a parte da codificação. No fundo, tudo isso vai virar bits, né? Mas esses bits depois têm que ser interpretados pelas suas aplicações ou pelos seus programas. Quais são os métodos mais comuns, né, de transmissão de dados? Então, uma vez que a informação ela é codificada, né, codificada, a gente tem que usar algum tipo de sinalização. Sinalização. Essa sinalização se dá na mídia física de transmissão. Essa mídia física ela pode ser cabo de cobre, ou fio de cobre, pode ser fibra ótica. Então aqui eu tenho eletricidade, né, ou pulsos elétricos. E aqui na fibra ótica nós temos luz, né, pulsos de luz. E nós ainda temos a transmissão por meio de ondas eletromagnéticas, que é a rede Wi-Fi, né?
Então aqui nós temos ondas elétricas, ondas, né? Então, feita essa codificação, né, essa informação codificada, ela vai receber algum tipo de sinalização e vai ser transmitida pela mídia correspondente, né, seja fio de cobre, fibra ótica ou ondas eletromagnéticas, que é o nosso Wi-Fi. Então aqui nós temos, né, uma ilustração, né, desse tipo de transmissão. O que é importante a gente destacar aqui, quando a gente fala, né, de eletricidade, isso aqui precisa ser transmitido por um cabo, né? Então isso aqui a gente chama de meio guiado. Se a gente usa fibra ótica, a gente vai usar pulsos de luz. Isso aqui continua sendo meio guiado. Quando a gente usa ondas eletromagnéticas, não existe um cabo, não existe um fio conectando, né? Isso aqui vai pelo ar. Qual que é o meio físico, né? Aqui é o ar. Então isso aqui nós chamamos de meio não guiado, né? Porque não existe aqui uma mídia física, né, que conecte esses dois hosts, né? Então a gente tem aqui o que? O ar. Então, meios guiados e meios não guiados. Vamos falar agora sobre a largura de banda e taxa de transferência, né? Então, na verdade, existe uma diferença, né, entre o que é largura de banda e o que é taxa de transferência. Vamos explorar cada um deles. Então, o que é a largura de banda, né? A largura de banda a gente pode entender como a velocidade máxima, opa, velocidade máxima de transferência. Então, dependendo da aplicação, como transmitir um filme ou jogar online, isso exige conexões muito rápidas, né? As redes podem transmitir, né, receber a uma taxa muito alta, né, uma taxa de transmissão muito alta para poder suportar esses aplicativos. E a gente tem que ter em mente que diferentes meios físicos podem suportar, né, transferências em velocidades diferentes. Então, geralmente, né, fibra ótica é mais rápido que fio de cobre. E o fio de cobre geralmente é mais rápido, né, do que onda eletromagnética. Só que isso não sai de graça, né? Então a fibra ótica costuma ser mais cara que o fio de cobre, que pode ser ou não mais cara que os sistemas baseados em onda eletromagnética, que são os sistemas de Wi-Fi. Não é à toa que hoje nas grandes cidades, né, a gente já tem bastante internet sendo oferecida por meio de fibra ótica. Em outras localidades, né, localidades mais afastadas, né, no interior do país, por exemplo, a gente tem ainda fio de cobre ou via rádio. Uma parte aqui importante também, né, como que é medido, né, essa largura de banda, né? Então a largura de banda ela pode ser dada em kilobits por segundo, megabits por segundo ou gigabits por segundo. Ah, vale a pena aqui a gente destacar alguns pontos, né? Aqui tem um erro, tá? Esse K aqui, na verdade, ele é minúsculo. Então é K minúsculo, BPS. Esse M está correto, é M maiúsculo, BPS. E esse G também é maiúsculo, GBPS. Uma outra coisa aqui é que esta sigla aqui, ó,
KB maiúsculo ela é diferente de KB minúsculo. Por quê? Porque isso aqui significa kilobytes. E isso aqui, por sua vez, significa kilobits. Né? Então, cuidado aqui, essa diferenciação ela é muito importante. Porque para medir a largura de banda, geralmente nós medimos isso em kilobits e não em kilobytes. Porque os meios de transmissão são geralmente seriais. O que é um meio de transmissão serial? A gente imagina aqui um fio e os bits passam aqui um atrás do outro, um por vez. Né? Não existe uma transmissão em paralelo, né? Não existe bits em paralelo. Então passa um bit, né, atrás do outro, né? Um após o outro. Então, como isso aqui é uma comunicação serial, então como é que a gente faz a medida? Eu conto aqui esse espaço, né? Então, numa unidade de tempo, que geralmente é um segundo, quantos bits passam por aqui numa unidade de tempo, né? Por isso que é BPS, né? Então, bits por segundo. Então, em um segundo, quantos bits passam por aqui? E aqui tem uma outra coisa interessante, se a gente pensar hoje nos serviços de banda larga oferecida pelos provedores, né? Hoje os provedores, todos eles já oferecem serviço de banda larga na ordem de megabits por segundo. Então, se você contrata uma conexão de banda larga de 100 megabits por segundo, quer dizer que em um segundo passam pelo fio 100 milhões de bits, tá? Então, isso aqui é a largura de banda medida em uma conexão de internet, por exemplo. Agora vamos falar sobre a taxa de transferência. O que é a taxa de transferência, né? A, a taxa de transferência, também conhecida como throughput, é a largura de banda efetiva. Então veja, se você contrata do seu provedor uma velocidade de 100 megabits por segundo, não quer dizer que necessariamente você vai estar sempre transmitindo a 100, né? Isso aqui é o contratado, então isso aqui é a largura de banda contratada. Mas no seu dia a dia pode ser que você esteja trafegando a 90, 95, 80, 85. Talvez em alguns momentos você consiga chegar a 105, né? Mas enfim, a largura, a taxa de transferência, na largura de banda efetiva, né, é aquela que você consegue medir no momento e geralmente ela pode ser ligeiramente menor do que aquela que foi efetivamente contratada. Então, a largura de banda é, deixa eu ver se temos a definição aqui, aquela que é referenciada, né? Ou melhor, é a capacidade do meio de transportar os dados, aquilo que você contrata. Mas a taxa de transferência vai variar de acordo com alguns parâmetros, né? Então, o que é que pode influenciar a sua taxa de transferência? A quantidade de dados enviados e recebidos através da conexão, tipos de dados transmitidos e principalmente a latência. A latência a gente entende que isso aqui é o atraso. Por quê? Porque na sua rede pode haver congestionamento, entre outras coisas. Disponibilidade de serviços, o site que você está conectando está passando por uma instabilidade, então ele está mais lento, né? Então não adianta você ter uma conexão, por exemplo, de 100 megabits por segundo
e achar que tudo que você vai acessar na internet vai ser nessa taxa de transferência. Isso depende também do outro lado. Então, se você estiver baixando um arquivo de um site, no momento está passando por uma instabilidade, você não vai conseguir chegar nessa velocidade, não por culpa da sua conexão, mas talvez por culpa ah, do servidor de onde você está tentando baixar o seu arquivo. Uma outra coisa importante, né? Largura de banda, nós dizemos que é uma medida nominal. Enquanto a taxa de transferência, né, ele considera o quê? Apenas, considera apenas dados úteis. Ou seja, ele desconta, né, todos os dados de controle que são transmitidos juntas com a sua informação. A largura de banda, ele considera tudo. E a taxa de transferência, ele desconta esses dados de controle e considera apenas os dados úteis. Então é normal que a taxa de transferência sempre seja menor do que a sua largura de banda. Tá? Não precisa reclamar com o seu provedor de internet. Esses dados de controle, né, incluem mensagens de controle de rede que regulam o tráfego e que eventualmente podem corrigir erros de transmissão. Existe uma outra questão também que pode limitar a sua taxa de transferência, que é uma rede com vários segmentos. Então imagine aqui que você tem a sua casa, na sua rede doméstica, e aqui você contratou 100 megabits por segundo. Então daqui até o seu provedor, então nós vamos chamar aqui de POP, né, que é ponto de presença, daqui até aqui é 100 megabits. Aí aqui tem um site que você quer acessar. Digamos que este site, né, ele até o ponto de presença dele, olha, ele tem uma conexão de 1 gigabit por segundo. Né, um site comercial, né, precisa ter uma conexão boa para poder acessar, para poder suportar diversos clientes. Então, 1 gigabit por segundo. Só que do seu provedor até o site, eu posso ter outros segmentos de rede aqui. Então, isso aqui é um outro segmento de rede, por exemplo. E esse segmento de rede aqui, ele está enfrentando agora uma instabilidade e só está conseguindo transmitir a 50 megabits por segundo. A pergunta é, qual será a velocidade efetiva, né, a taxa de transferência efetiva ou throughput entre a sua residência e o site, né? Não vai ser de 100 megabits, também não vai ser de 1 gigabit. Vai ser de quanto? Vai ser do menor que eu tiver aqui, no caso, 50. Então, a taxa de transferência efetiva vai ser sempre determinada pelo segmento de menor velocidade no trecho. Ok? Concluindo, então, um resumo aqui do que nós vimos, os pontos-chave, né? Então, o que é a internet? É uma coleção mundial de redes que estão interconectadas, ok? Os usuários da internet podem trocar as informações de várias formas, né, por meio de várias mídias, incluindo meios guiados e, né, meios guiados e meios não guiados, ok? Redes domésticas costumam conectar alguns computadores entre si e a internet. As redes de pequenas empresas ou home office, elas têm como objetivo, né, compartilhar recursos. Redes de médio a grande porte são redes que vão conectar grande quantidade de hosts e podem eventualmente oferecer serviços para outros usuários. Existe uma série de dispositivos, né, conectados à rede, né, e aos quais a gente pode utilizar ou não. Lembrando que dependendo, né, da natureza desses dispositivos, eles podem ou não ser considerados hosts. Tá? Lembrando que host ele tem que ser capaz de enviar e receber dados, né? Ele tem que ser capaz de se conectar na rede. Ok? Outros pontos chaves aqui, né? Então a gente usa codificação binária,
codificação, para representar todos os dados que podem ser transmitidos, dados de áudio, vídeo, texto, imagem, tudo vai ter algum tipo de codificação. E esses dados depois têm que ser sinalizados nos seus meios de transmissão, por meio de sinais elétricos, sinais ópticos ou ondas eletromagnéticas. Lembrando que largura de banda é a capacidade, né, de transmissão de um meio, né? Largura de banda, onde está aqui a taxa de transferência. A taxa de transferência ela geralmente será sempre menor do que a largura de banda, porque existem diversos fatores que influenciam, né? Por exemplo, a quantidade de dados enviados e recebidos e a latência. Lembrando que a latência refere-se ao quê? Aos atrasos, né? Então, latência é tempo de resposta. Então, latência a gente pode entender como atraso, né? O tempo que demora para o sinal viajar de um lugar até o outro. Bom, com isso encerramos este módulo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.